Olá pessoal, professor Vitor Mota mais uma vez com vocês aqui. O assunto de agora é acentuação. Diferente do que muita gente boa pensa, existem dois tipos de acentuação. Por isso, título principal, acentuação, e nós vamos estudar a acentuação tônica e a acentuação gráfica. O que acontece? A acentuação tônica, conhecida também como acento prosódico, trata da posição da sílaba tônica das palavras. Então, de acordo com a posição da sílaba mais forte, a palavra recebe as seguintes classificações. As palavras elas podem ser oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. No caso aí, nós temos as palavras oxítonas, são aquelas que possuem a última sílaba como sendo a sílaba mais forte. Então, independente de receberem ou não acento gráfico, as palavras oxítonas possuem a última sílaba mais forte. Por exemplo, embora muita gente boa, principalmente quem utiliza esse instrumento, que seria aí na área da saúde, embora as pessoas falem catéter, não é catéter, meu camarada. O certo é cateter. Então, se temos como exemplo de palavra oxítona, temos a última sílaba mais forte. Então, cateter. Então, tá aqui, ó. Essa é uma palavra oxítona. E, diferente do que alguns podem pensar, o que está escrito aqui não é réptil, tá? Temos aqui um caso de palavra que possui dupla prosódia. Algumas palavras na língua portuguesa, elas têm uma oscilação de pronúncia. A sílaba tônica pode mudar de posição sem que o sentido da palavra se altere. Por exemplo, aqui eu não tenho réptil, porque a palavra réptil é acentuada. Aqui eu tenho repetiu. Então, tem um caso de palavra oxítona, a sílaba mais forte é a última, tá? Temos aqui cateter e repetiu, são duas palavras oxítonas. Palavras que apresentam a penúltima sílaba mais forte são palavras classificadas como paroxítonas, As palavras paroxítonas têm penúltima sílaba mais forte. Vemos aqui outra palavra muito pronunciada de maneira equivocada. Muita gente fala rúbrica, não é rúbrica. Se aqui eu coloquei como exemplo de palavra paroxítona, tenho aqui a palavra, pronúncia correta, rubrica. Então, rubrica e não rúbrica. Outra palavra também pronunciada de forma indevida seria a palavra recorde. Nós temos aqui a palavra também paroxítona, separação seria recorde. Aqui, o cor é a sílaba mais forte. Há até um certo bizu que a gente pode levar em consideração, é que a palavra ela tem a sílaba tônica da sua palavra derivada posterior à sílaba tônica da palavra primitiva. Por exemplo, uma coisa rápida. Aqui temos a palavra recorde. Se você levasse em consideração aquele camarada, aquele atleta que bate isso aqui, ele é chamado de recordista. Se levarmos em consideração, a sílaba tônica também é a penúltima, também é uma palavra paroxítona. Então, recordista. E se você leva em conta que esta palavra dá origem à palavra recordista, é só você voltar uma sílaba. E se você voltar de recordista, você vai cair no cor, indicando que é a sílaba mais forte. Isso funciona com algumas palavras. Você poderia fazer isso, voltando aqui à oxítona, com a palavra cateter. Se você pegasse aí e usasse a palavra derivada, que é cateterismo, você vai perceber que a sílaba tônica pula para a sílaba seguinte. Então, isso é um recurso que, às vezes, a gente pode utilizar quando conhecemos algumas palavras derivadas, mas, no geral, é saber que uma palavra muito comum em concursos é a palavra cateter e não catéter. Rubrica e não rúbrica, recorde e não recorde. Bom, o terceiro grupo, aquelas palavras que você vai encontrar com acento gráfico, são as palavras proparoxítonas, as que possuem a antepenúltima sílaba mais forte. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra ínterim, uma palavra muito comum em questões de concurso, Então nós temos ínterim, pelo acento eu vejo que é uma palavra proparoxítona, e aqui eu tenho a palavra acróbata.
Ah, professor, mas eu conheço acrobata. Beleza. Do mesmo jeito que você tem réptil ou reptil, você tem acrobata e acróbata. Então, se eu tenho a pronúncia acróbata, tenho aqui a palavra na condição de proparoxítona. Então, as palavras proparoxítonas não tem jeito, virão acentuadas. Agora, um ponto muito importante, pessoal. Devemos levar em consideração a questão das palavras oxítonas, é que só recebem essa classificação palavras que possuam no mínimo 2 sílabas. Se você tem uma palavra com uma única vogal, uma palavra monossílaba, você tem exatamente os elementos monossílabos. Bom, os elementos monossílabos, a gente pode ver aqui, eles são divididos em 2 grupos. Eles são monossílabos tônicos, aqueles que apresentam uma autonomia fonética. Bom, os monossílabos tônicos são elementos que são classificados da seguinte maneira: são substantivos, adjetivos, verbos, numerais, interjeições, advérbios e alguns pronomes. Esses seriam os monossílabos tônicos, elementos que possuem autonomia fonética. Bom, nesse segundo grupo, nós podemos apontar os monossílabos átonos. Recebem esse nome por quê? Exatamente pelo contrário dos tônicos. Eles não têm essa autonomia fonética. Eles dependem de outras palavras. E aí nós teríamos as preposições, os artigos, as conjunções, os pronomes oblíquos átonos e o pronome relativo que. Então, esses seriam os monossílabos átonos. Se fôssemos pensar numa questão de acentuação, levaríamos em conta que somente os monossílabos tônicos poderiam ser acentuados, mas eles também são enquadrados na regra com relação ao emprego do acento gráfico. E aí, como nós falamos, existem 2 tipos de acentuação. A acentuação tônica, que trata da posição da sílaba mais forte, conhecida como acento prosódico, que é mencionado aqui, e existe o que nós vamos apresentar do outro lado, a acentuação gráfica. Nesse caso, nós temos o emprego ou as regras para o emprego ou não de determinados acentos. As palavras da língua portuguesa serão acentuadas conforme 2 regras. Regras fundamentais, que são regras imutáveis, que não há acordo ortográfico que as modifique, e existem aí as regras especiais. Essas sim passam por algumas mudanças, como ocorreu aí recentemente com o novo acordo ortográfico. Vamos aí para aquela mágica, que já é de costume, vamos trazer um novo quadro e falaremos das regras. Até daqui a pouco.